o nosso país, o Brasil, não sei se eu já falei isso aqui, você sabe quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Isso é o que você está dizendo. Não, a história também diz, A história diz. Que história? Hã? A história do descobrimento do Brasil. Não foi ele que descobriu o Brasil? Não foi Pedro Álvares que descobriu Claro, o né? Brasil. Primeiro foi os indígenas, Então né? foi os Não, os índios. quem descobriu o Brasil foi Shlomo de Mello, o rei Salomão. Léo, pergunta, Léo. Ai, Jesus. Eu provo. Sim. Salomão descobriu o Brasil. Salomão. Mas você foi ensinado que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E outra, você sabe o que Pedro Álvares Cabral, juntamente com a sua comitiva, fizeram? O quê? Você sabe quem era a comitiva de Pedro Álvares Cabral? Bandido, traficante, estuprador, assassinos que vieram para cá naqueles dias e geraram descendência com as índias. Ou seja, geraram um monte de filho bastardo, órfão. Por que você acha que o Brasil tem tanto problema nessa área? Faz um mapeamento, convido vocês. Pesquisa até dentro da igreja. Então isso está desde a origem. Desde a origem. Vamos colocar desde lá dos primórdios. Agora, o que Pedro Álvares fez? O Brasil está ligado com Israel. Entende? Esse é o problema do governo atual, que eles não... É bíblico, querido. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O Brasil está ligado a Israel profeticamente. Por quê? Primeiro que, historicamente, existem provas que foi Salomão que descobriu o Brasil. De que forma? Tem um rio que foi dado aqui no Brasil do nome de Salomão indígena. Existe um rio, Solimões. Cara desse. Não, peraí. Existem. Olha só. Pesquisa. O rio Solimões foi dado em homenagem. Esse nome foi dado em homenagem a Salomão. Foi dado a Salomão. E é indígena. Então, estuda. Salomão só estudar. teve esse contato com os índios quando esteve Existem aqui. cavernas em partes do Brasil que está escrito: o rei dos hebreus esteve aqui. Isso é cultural. Eita, o segredo. Você percebe que a história que a gente aprendeu na escola é muito mais, na realidade, como que eu posso dizer assim? Muito... Você dá risada. Não, tô rindo. Parece loucura, não é? Tô olhando alguns comentários aqui, ó. O cara falando, esse orégano tá vencido. Esse orégano tá vencido, cara. Ó, eu sei disso. Ó, aprendi com o pastor José Rodrigues. Quer dizer, esse é o problema. A gente aprendeu muita coisa errada na escola. Você aprendeu que você veio do macaco, não foi? Mas... Você não aprendeu... Não, vamos falar a verdade. Sim. Não foi isso que você aprendeu? Que eu vim do macaco? Questão da evolução? Tá, mas as pessoas não sabem. Por exemplo, a palavra Brasil, ela tá ligada a um nome bíblico, que é Barzilai. Você sabia disso? Sim. Brasil vem de Barzilai. E o que é Brasil? Brasil é o pau de ferro. Barzilai, ele está ligado ao filho de ferro, ao homem de ferro. Ou seja, quem que foi Barzilai? Barzilai foi um homem que sustentou Davi em dias de crise. Você sabia que o Brasil ele tem uma capacidade de sustentar as nações do mundo 4 vezes? É mesmo? 4 vezes. Ou seja, o Brasil nasceu para ser suporte para as nações. Por quê? Porque, olha só, Shlomo veio, ele pegou ouro de Ofir. Você sabia que é dito que o ouro de Ofir é o ouro do Brasil? Ouro... Não sabia, pastor. Eu não sabia, não. Estuda. Se você pesquisar, faz uma pesquisa, sério. O pessoal que está aí falando, criticando, é porque muitas vezes nunca ouviu isso. É natural. A primeira vez que ouve, na verdade. Normal. Mas se você fizer um estudo, você vai ver o que eu estou falando é uma realidade. Mas eu gosto de receber o senhor aqui, porque o senhor me faz pensar. Sim. Poxa. Então, assim, o Shlomo de Meller, ele está ligado. E o Brasil está ligado a Barzilai. Em que sentido? É a mesma palavra. O Brasil, ele foi gerado para sustentar as nações. Pode perceber, no Brasil, tudo que você planta nasce. É uma terra próspera. Então, Paraná é uma terra próspera. Então Salomão, ele veio aqui, no Brasil. Esteve aqui no Brasil. Esteve aqui. Então foi ele quem descobriu o Brasil. Historicamente. Não, isso é uma bomba, irmão. Coloca aí, polêmica. Olha o corte aí. Você não está entendendo o corte que eu vou fazer com isso aqui. Pois é.
Mas, Cara, isso aí me prova mais um pouquinho que Salomão descobriu o Brasil. Tem essa prova que a gente fala que é a prova geológica, né? Tem escritos sobre isso. Tem essa prova que a gente fala que é a prova aquática, que os indígenas deram o nome do Rio Solimões por causa de Salomão, que é um nome indígena para Salomão. Então, então se percebe, tem tratados que falam sobre isso. Incrível. Interessante. Óbvio, quando a gente escuta isso, o irmão falou assim, que esse orégano está vencido, chega a ser engraçado, né? Mas não é. Mas sabe por quê? Porque é o que eu estou falando. A gente foi sistematizado em determinadas coisas. A gente aprendeu algumas coisas, mas justamente para não nos fazer pensar e nem buscar um conhecimento. E aí, quando a gente fala alguma coisa que é contra o que o sistema fala, as pessoas ficam em choque, é normal. Tudo que Jesus falava era contra o sistema. E como que eles ficavam? Em choque. E questionando. Então, assim, é normal. Só que, gente, o Brasil, ele é a nação. O Brasil vem de brasas de fogo. Pode perceber, aqui no Brasil, a igreja ela é avivada, ela tem esse avivamento. O Brasil vai ser um dos cenários do grande avivamento que virá sobre as nações. E virá no Brasil, um deles virá no Brasil. Por quê? Porque ele está ligado, é o país das brasas de fogo. Hoje os americanos eles queriam ter o fogo espiritual que os brasileiros têm na presença do Senhor. Então,